Chegamos ao capítulo 11, só falta mais um agora, né? O livro da Autocompaixão tem 12 capítulos. E nesse capítulo 11, o tema para abordar a temática da compaixão, né? Mas a categoria que ela pegou foi amor e sexo. E então é colocado uma máxima assim que as pessoas, principalmente no Ocidente, a gente tem essa ideia de amor romântico, então é comum a gente alimentar uma fantasia de encontrar alguém que atenda todas as nossas necessidades e a gente perseguir essa fantasia, na maioria das vezes provoca muito sofrimento. Mas, por outro lado, ninguém quer abrir mão de se sentir apaixonado. Quando a gente está apaixonado, a gente se sente valorizado, aceito, compreendido pelo outro. Isso, indiscutivelmente, é uma maravilha. Ela fala, ver a própria beleza refletida no outro. É fantástico, né? Uma sensação realmente humanamente maravilhosa. E por que leva tanto ao sofrimento, né? Porque essa ideia de que outra pessoa pode suprir todas as nossas necessidades e todos os nossos desejos, né? A gente tem uma ideia de quando a gente está apaixonado, o outro, ele precisa adivinhar o que a gente está pensando, né? Porque aquilo parece, né? Por isso que é fantasia, ser uma coisa tão fundida, mas o fato é que a gente depender, né, exclusivamente da opinião dos parceiros, dos nossos parceiros, para nos sentirmos bem, nos coloca inevitavelmente em ponto de frustração. E quando o véu, então, da paixão se desfaz, o Freud costumava dizer que o estado mais próximo da loucura é a paixão, porque realmente a gente fica tomado por uma lente, por um véu, né, apaixonado. Mas quando esse véu da paixão se desfaz, o que acontece? Né? Nossos defeitos serão reconhecidos quando isso acabar, né? Será que a paixão vai se manter mesmo quando os parceiros descobrirem, né, aqueles nossos segredinhos que a gente não quer contar nem pro espelho em quatro paredes? E nem sempre, então, a gente pode contar com essa reciprocidade até do que a gente sente, ou mesmo querer que o outro supra, né? O parceiro tá na batalha pessoal dele. Muitas delas, às vezes, a gente também vai precisar mais dar do que receber. E a gente teme que, se os parceiros nos conhecessem de verdade, com os nossos segredos e com os nossos defeitos que a gente tenta ocultar, eles deixariam de nos amar imediatamente. Então, acompanhado com esse torpor da paixão, que é maravilhoso, vem na mesma proporção o medo de perder. Porque toda vez que a gente tem um bem-estar enorme, a gente quer procurar aquele bem-estar de novo, né? Então, a paixão, ela cria podemos dizer assim, um patamar de satisfatoriedade, de bem-estar, de contentamento, que quanto maior a paixão, mais a gente também vai, por outro lado, ter o medo de perder. Então, ela vai contar a história de uma amiga, e a amiga que se auto-intitulava Diana, ou Diana, a amiga dela, tirana anal retentiva, ou seja, ela sabia muito bem que ela era uma pessoa controladora tremendamente, né? E quando ela era bem nova, ela sofreu um acidente um carro que ela dirigia, e foi um acidente grave, e o melhor amigo dela que estava com ela, quase morreu.
E a partir desse acidente, ela se tornou então essa pessoa mais controladora, como se o controle que ela exercesse sobre as coisas e as pessoas pudessem resultar então em uma forma de evitar, de não permitir que aquele acidente acontecesse ao longo da vida dela. Só que ela sabia que esse era um problema na relação. Então, quando ela conheceu o namorado e eles passaram a morar juntos, ela tentava esconder que ela era controladora. E que, por outro lado, não conseguia relaxar. Então, esse é o preço do controlador, né? Eu, particularmente, eu acho que eu já tive essa característica muito aguçada e hoje eu passo, né? Porque o preço que a gente paga é não conseguir relaxar. E então ela invejava muito a demonstração do namorado que ela vivia junto, porque ele era relaxado, ele era distraído, ele era o oposto então do controlador. E ela então tinha uma certa inveja dessa forma dele de viver, e ela lá toda tensionada num controle que ela tentava disfarçar, esconder dele. E só que depois de 2 anos morando juntos, ela começou a implicar com esse jeito dele, que antes era uma qualidade que ela via numa espécie de espelho ao contrário, né? Que ela se via querendo ter as características dele, ela começou a achar que ele era muito distraído, que ele era imaturo, que ele era responsável, muitas vezes verbalizando isso para ele. Mas ele era um cara budista, é porque a Christiane Nuff é budista, e então ela tem os amigos, né? Ela é da Califórnia, e nesse lugar é comum que as pessoas tenham uma espiritualidade aguçada, né? E ao invés então de se conectar com essa manifestação da namorada que passou a implicar com ele, né? Ele fez essa relação que ela já tinha sinalizado com o acidente e ele falou para ela: será que você não tá você tá brigando comigo porque você não tá conseguindo controlar tudo, perdeu algum controle? Será que você tá com medo? Né? E após uma conversa, então, depois que ele acolheu, ela não levou pro lado pessoal, teve assim o insight elevado de saber que aquilo não só não era com ele, mas era com um aspecto profundo da vida dela. Ele então foi conduzindo ela a se dar mais compaixão depois de conversar. Então, aí ela vai citar que, então nesse aspecto da amiga dela, o final foi feliz, porque a amiga da Christiane começou a fazer prática de compaixão, de autocompaixão, e ela realmente foi vendo que essa característica, especialmente dela, de controlar, de medo de perder, de medo de perder o controle, foi muito atenuado pela prática. E eles conseguiram, através da meditação da compaixão e da autocompaixão, algum equilíbrio nesse aspecto que ela sofria, a menina ferida, né, que feriu um melhor amigo no acidente. Então ela conseguiu regular as emoções dela pela meditação da compaixão e da autocompaixão. Logo em seguida, Christiane Nuff vai trazer um autor, psicólogo, pesquisador chamado John Gottman. E ele é um pesquisador de relacionamentos amorosos muito destacado. E o que ele diz é o seguinte: ele afirma que tem 91% de chance de saber se um casal vai ou não se separar, através da trajetória dele longa aí de pesquisa. E então a chave não é sobre conflitos, porque ele diz que todo casal ou duas pessoas colocadas juntas para viver no mesmo teto, inevitavelmente o conflito vai existir. Esse não é o problema. O problema é como as pessoas lidam com o conflito. Então ele aponta os principais problemas, 4 principais problemas, que quando começa a aparecer muito enfaticamente, ele
fala aí, isso daí tá indo para um lugar sombrio. Então, em ordem de importância, é a crítica, o desprezo, a defensibilidade e a obstrução. E ele chama esses 4 componentes de prognóstico sombrio de uma relação amorosa como os 4 cavaleiros do Apocalipse. É uma forma, acho que até boa para a gente gravar, né? Então, a crítica, que é o primeiro em ordem de importância, né? Que durante um conflito se criticam duramente. Eles não conseguem conter. Quando o casal está nesse ponto, realmente, sinal de alerta total, né? O desprezo ou aversão, que é o número 2, né? Que são gestos, expressões ou palavras sarcásticas. Então, nesse ponto aí, a gente tem que entender que não é só a linguagem, às vezes a maneira como você olha, como você faz careta, teu tom de voz, eles querem dizer desprezo e sarcasmo igualmente, de forma igualmente ou até mais importante, né? Às vezes a gente acha que porque não falou, não fez, né? Isso é uma visão totalmente errada. O terceiro é defensiva, ficar culpando o parceiro pelos problemas. Isso é muito comum. A gente tem uma espécie de reatividade, talvez baseado nessa fantasia de perfeição também, que a autocompaixão entende que a imperfeição faz parte da nossa natureza humana compartilhada, mas tem muita gente, principalmente os controladores, que não suportam imperfeição, né? Então, realmente, do ponto de vista assim, do argumento fácil na mão, a defesa é a coisa mais simples, né? O problema não está comigo, o problema está com você. E aí eu me livro de culpa, eu me livro de responsabilidade, eu me livro de reflexão, né? É como se eu pegasse a sujeira e falasse, né, a culpa foi sua. Então, esse é o número 3. E o número 4 é o que ele chama de obstrução, que é quando um parceiro começa a ignorar ou cortar a comunicação com o outro. Então, aí é quando já não aguenta nem falar. Então, esses 4 cavaleiros do Apocalipse, é bom a gente não esquecer: crítica, desprezo, defensiva, obstrução. E segundo esse mesmo autor, ele também tem o mapa dele para as relações que dão certo, né? Para as relações felizes, aquelas que têm chance de durar, aquelas que têm toda a pinta de dar certo, né? Que basicamente fica apoiada na seguinte âncora, né? Os casais que têm grandes chances de ficar muito tempo juntos e serem felizes. Quando um parceiro mostra emoção positiva durante uma briga. Então, imagina lá, tá tendo uma discussão, seja porque quer que o assunto, e aí tá cada um preso no seu mundo, geralmente no seu ego. O ego, quando eu digo, é porque a gente quer ter razão. Então, a gente fica muito presa naquilo que a gente acha que tá certo no nosso ponto de vista. E quando a gente entra nessa, a gente só quer saber, então, de se defender, né? Mas se um dos parceiros, nessa hora da discussão, puxa alguma coisa acolhedora, um olhar, um gesto, mais ou menos como o namorado da Diana, aquela amiga da Christian Nuff fez, o que acontece? Na hora da discussão, na hora da raiva dela, ele entendeu que não era pessoal, ele entendeu que não era para ele aquele recado. Então ele pôde acolher, ele teve um gesto, né? E muito humor, né? O humor realmente, eu acho que o humor na relação é uma sofisticação, mas ele também acha. Então, isso são sinais de que um relacionamento pode dar certo e tá no caminho certo. E a autocompaixão como prática de meditação, ela inspira as emoções positivas na hora de uma discussão. Eu até estava atendendo hoje um paciente que a gente estava falando exatamente dessa questão, né? Como
existem ferramentas simples de você acionar, baseada na meditação da compaixão e da autocompaixão, que podem evitar muito problema. Evitar no sentido assim, de você não entrar de gaiato nas discussões e depois ficar aquele período enorme de mágoa, enorme de você querer ter a sua razão, o parceiro querer ter a razão dele, ficar cada um para um lado sem se falar e ao mesmo tempo isso causando um desconforto enorme nos dois, né? Então, quando a gente está com a prática da compaixão e da autocompaixão em dia, né? Ou seja, eu consigo, quando eu falo em dia, porque é uma habilidade. Se a gente cultiva, a gente vai ter essa habilidade na ponta da língua, na manga o tempo todo. Se a gente não cultiva, a gente não vai ter, né? Então, compaixão como enviar para o outro, né? Que ele alcance a felicidade, as causas da felicidade, e para a gente também, né? Para a gente também, acolhendo inclusive o erro do parceiro e o nosso, quando a gente comete algum, que isso facilita a gente superar o problema, encontrar solução e superar, tá? Outra característica, serenidade para falar questões difíceis, né? A questão difícil, muitas vezes, numa relação, a gente costuma ou evitar, por medo de desandar, né, a relação, ou a gente fica com dedos, assim, porque é difícil, porque é uma situação difícil, né? Então, questões difíceis, com a autocompaixão também em dia, o que a gente tem é uma serenidade que parte do pressuposto que todo mundo sofre. E parte do pressuposto que a gente também pode manifestar os nossos pontos de vista, mesmo em situações difíceis, e ainda assim manter a nossa calma. Que a calma é que traz a serenidade. Né? Você está pronto para falar com amorosidade, o carinho que permeia e que facilita a manifestação. Então é menos ego, finalmente, e mais humor. Então as relações difíceis também são 4 características aqui que a gente pode reforçar, né? Que é serenidade, carinho para permear todas as nossas manifestações, menos ego, aquela coisa de querer ter razão o tempo todo, e mais humor, né? Não ficar levando tanto a ferro e fogo tudo, inclusive as discussões. E a Christine, a autora, ela vai falar que ela vai contar um pouco da história dela com o marido dela, né? O marido dela eles têm um pacto de casal, porque é o segundo casamento dela, esse casamento, e ela conta que os dois se conheceram meditando, então eles se conheceram em sessões de meditação budista, e quando eles se casaram, ele é inglês, e ele tinha um trabalho que ele precisava viajar muito, ele fazia editorial para revistas de viagem, então ele tinha que ir nos lugares para narrar o que tinha naquele lugar, o que acontecia e tal. E ela sabia disso, né? No entanto, quando eles se casaram, que ele precisava se ausentar com uma certa frequência, ela resgatava a menina ferida ou a menina frágil da infância dela, que o pai, né? Se vocês lembrarem, o pai ele não abandonou totalmente, mas parcialmente, então ela tinha essa menina ferida. Então, o marido ia sair, ela fazia biquinho, quando ele voltava, ela ficava de mau humor, tipo de maturidade. Quando a gente traz a menina ferida, a gente traz a menina, né? Então, é uma cena imatura, é uma cena que não é... que é o contrário de sedutora, já que a gente está falando de relação de casal, né? É uma cena, a gente pode dizer pueril, né? E então ela à medida que ela foi percebendo isso, e porque eles também tinham essa abertura da meditação, eles
eles tinham um pacto no casamento deles, que era quando uma discussão começasse, que eles pudessem levar uma prática do namoro para a vida de casado, de uma discussão começou, eles terem alerta para falar hora da meditação, hora da compaixão. E aí eles interrompem a discussão, cada um vai fazer a sua prática compassiva, ou seja, na prática da compaixão, a gente vai enviar bons votos para outra pessoa, nesse caso para o parceiro, enquanto a gente, quem medita compaixão e autocompaixão, é só você imaginar numa cena dessa, que você tá lá morrendo de raiva, e aí você quer mandar para a pessoa, e na hora que você tá fazendo esse exercício, porque a meditação é um exercício, não com facilidade, porque tem a raiva da discussão, mas é você dominando os seus pensamentos, e não o contrário. Você está também trabalhando a empatia, a perspectiva do outro começa a aparecer, junto com a sua. Então, depois de um tempo, depois da meditação, depois de a gente estar todo trabalhado na meditação, eles voltam, não necessariamente no mesmo momento, mas logo depois, aí eles vão ter uma conversa já com a prática estabelecida. E aí é outro tipo de conversa, né? Que se valida o ponto de vista do parceiro, ao invés de dizer você é o culpado, não, você valida, né? Eu sei que você fica triste quando eu vou viajar, mas esse é o meu trabalho, né? E aí você pode abordar o mesmo tema falando como você gostaria, sempre partindo do seu ponto de vista, né? Não, eu entendo que você, eu sei, eu sempre soube que você ia viajar muito, mas alguma coisa mexe com a minha menina ferida e eu vou tentar melhorar isso, porque eu sou adulta, eu não sou mais a menina hoje, né? Então, a gente conseguir ter essa abertura, né, que parece uma coisa mais... parece uma coisa muito simplória, mas não. Principalmente porque na hora que a gente está na discussão, a gente embarcou, a gente foi arrastado, a gente entrou em padrão de defesa. E geralmente quando a gente entra, a gente não quer sair. Porque a gente quer validar a nossa razão. É a hora que a gente fica cego para o outro. Então, é um esforço muito grande para você deixar a cena do palanque, para você ganhar a discussão, para você se recolher em meditação. Mas quem medita sabe que isso funciona. Então, por uma questão mais de resolver o problema do que de ter a razão, a gente fica disposto a fazer esse tipo de coisa e funciona. Eu posso garantir para vocês, funciona com parceiro amoroso como funciona para todas as relações, né? Primeiro acalma, primeiro, né, encontra o seu eixo, depois você volta para conversar, né? E então validar o ponto de vista do outro nas brigas é a indicação super, super funcional, né? Nunca a gente só passar a culpa pro outro, o que na verdade é mais comum, né? E ela chama a atenção para um fato que é assim, se deixar engrossar, ou seja, se deixar a coisa ficar feia, fica muito mais difícil de sair do nosso ponto de vista. Então é aquele ponto que eu também sempre digo que o maior benefício da meditação, eu sempre digo, baseado na ciência, é que você ganha lucidez. Lucidez, por sua vez, que eu costumo chamar de gambiarra da iluminação. A gente não vai ficar igual o Buda, né? Poderia, iluminado, mas porque a gente a gente tem aqui a nossa vida, né? A gente quer lucidez. Então, se a gente ganha lucidez,
novamente, se eu tô com a meditação em dia, ou seja, se a minha presença ela tá afinada, eu percebo quando eu vou começar a entrar, quando a coisa vai começar a engrossar. E é nesse ponto que a gente pode falar, opa, hora da meditação, e vai cada um para um lado. É nesse ponto que a gente pode se reconfigurar, sair do nosso ponto de vista. Às vezes, e na maioria das vezes, é mais inteligente que a gente respire, que a gente ganhe um tempo para a gente retomar a lucidez. E isso geralmente envolve se afastar da cena do conflito. Então, o que para muita gente pode parecer assim uma derrota, deixar uma discussão, na verdade é um domínio super sofisticado. Porque eu tenho o controle, eu tenho a potência, o poder, eu exerço o meu poder de sair de um padrão que vai me levar, que é um padrão geralmente condicionado, que geralmente tem causas muito remotas no seu menino injustiçado ou na sua menina ferida. A gente consegue nessa recuperada com algumas respirações, se não der tempo de fazer uma prática inteira e tal, você consegue muita coisa. Mas a gente precisa primeiro estar com a meditação em dia. Viviane, o que é meditação em dia? Gente, tem que tomar remédio todo dia? Tem que meditar todo dia para ter o resultado que a gente quer. Não tem como. Né? Os nossos padrões, eles têm uma força enorme, porque eles têm toda a nossa trajetória de vida, eles são fortalecidos. Então, o impulso é reproduzir padrão. A não reprodução do padrão, ela vai exigir uma liberdade, uma expansão de consciência. E é aí que a meditação faz toda a diferença. Não é à toa que é uma prática muito valorizada, né, atualmente. Então, o tom de raiva e de culpa não favorece o entendimento mútuo. Então, ao invés de esperar do outro aceitação e cuidado, ouvir e ver a perspectiva do parceiro. Essa questão que está no começo desse capítulo, ela de você querer esperar que o outro atenda a sua expectativa, vem dessa coisa da paixão te trazer uma intimidade, uma felicidade tão grande, que quando cai um pouquinho o nível, ou porque o parceiro, vamos dizer, está com problema e não está podendo te dar atenção, ou porque você teve um dia ruim e você está querendo ser cuidada por ele. E quando ele não atende, porque vamos combinar que cada um tem o seu universo de problemas, tem as suas batalhas pessoais, né? Você fazer o biquinho, né? Ou pior, você fazer um escarcéu, uma dramatização, puxar conflito, começar a expressar raiva. Isso não é interessante, né? Então, ouvir e ver a perspectiva do parceiro, aí a gente vai conseguir resultado, né? Porque se eu espero receber do outro, fica mais difícil. E se eu me abrir para entender a perspectiva do outro, que em outras palavras significa se abrir em compaixão, como o outro pensa, como o outro sente, como o outro está preocupado, né? O problema dele tem uma repercussão para ele diferente. Quem está fora vê diferente, mas você tem que se colocar na dele, né? Então, o exagero que a gente costuma fazer, então, quando aparece essa menina ferida, que geralmente vem por ameaça, ou medo de perder a pessoa, ou medo de perder o controle do parceiro, que na verdade dá mais ou menos na mesma, enfim. O fundo dessa história é baseado no medo, e no medo a gente sabe que não leva para lugar nenhum. Então, já a prática da compaixão, ela leva a gente para esse lugar de se abrir em perspectiva para o outro, né?
Aí ela vai mostrar uma pesquisa que ela fez, no caso aqui é uma pesquisa da própria autora, da Christian Nuff, que ela fez com 100 casais e para dizer assim, o quanto que eles estariam felizes e satisfeitos nos relacionamentos. Também os participantes tinham que descrever o comportamento do parceiro, se eles são cuidadores e sensíveis ou se eles são controladores e exigentes, se eles têm raiva frequente, se eles conseguem falar sobre a raiva. E a questão dessa pesquisa era saber se as pessoas altamente compassivas relatariam ter uma relação melhor. Essa é a questão do estudo. E se seus parceiros a descreveriam como pessoa amorosa, cuidadora e sensível. Então são duas questões, porque como a gente já viu, a gente tem uma tendência a superestimar, né? Principalmente quando não é autocompaixão, quando é autoestima, né? De se atribuir, eu sou cuidadosa, eu sou sensível, eu controlo a minha raiva, né? E aí você vai perguntar para as pessoas próximas, as pessoas próximas não falam o contrário. Então, na verdade, se as pessoas altamente compassivas, elas concordam que tem uma relação melhor, e se os parceiros dela descreveriam elas, então, de forma amorosa, cuidadora e sensível. Também foi medido nesse estudo os níveis de autoestima dos participantes. E a questão na autoestima eram as questões, né? Se a autoestima alta se traduz em relações melhores, se sentem ameaça em sua própria autoestima, isso pode ou não provocar raiva e ciúme. E o que acontece com as relações quando a autoestima vem do narcisismo, que no caso de outro capítulo é a autoestima não saudável, né? O narcisismo é um problema muito sério. E o resultado foi que pessoas mais autocompassivas têm relacionamentos românticos mais felizes e satisfatórios. Então, esse foi o resultado do estudo. E aí teve uma parte que como os participantes foram descritos pelos parceiros, né? Essas pessoas mais autocompassivas. Deixa eu ver aqui. Um minutinho só. Isso, pessoas altamente autocompassivas, né? Os parceiros descreveram como sendo mais abertas e imparciais. Os autocompassivos não buscam mudar o parceiro, mas respeitar as opiniões considerando pontos de vista diferentes. Os parceiros também disseram dessas pessoas com autoestima com autocompaixão elevada, que são mais carinhosas, mais conectadas, mais dispostas a conversar e ter intimidade. Oferecem também às pessoas mais autocompassivas mais autonomia e liberdade aos parceiros, incentivam os parceiros a tomarem as suas próprias decisões, tá? Então, esse foi o resultado das pessoas altamente autocompassivas. Né? E na autocompaixão, na empatia, não mudou muito os resultados, né? Na autoestima. A autoestima elevada não está associada a relacionamentos felizes e saudáveis. Os participantes, os parceiros, não foram descritos
né, o casal, né? Eles não foram descritos por seus parceiros como abertos e companheiros, foram descritos como alguém que foca no ego, que são competitivos e que buscam sempre ter razão, né? Então isso foi o resultado das pessoas com autoestima elevada. Aí olha a diferença, autoestima elevada como promovendo separação, conflito, e a autocompaixão elevada promovendo acolhimento, né? Sentimento de mutualidade. Na autocompaixão também, segundo essa pesquisa, integra mais as necessidades do casal, porque comporta o outro, né? Sentem-se próximo e conectado consigo, é conectado com o parceiro, mas é conectado consigo, e tem mais recursos para lidar com a crise, porque acolhe a imperfeição com amor. Então, essa grande lição dessa meditação da compaixão e da autocompaixão é que a gente realmente pode acolher a imperfeição, não de uma forma negligente, de uma forma que a gente está folgando, né? Que a gente está passando o pano quente na gente mesmo. Não, a gente não consegue ser tão bonzinho assim com a gente, né? Mas no sentido de que, né, vamos melhorar logo isso, vamos superar isso, vamos levar tudo tanto a ferro e fogo. É uma sabedoria que a gente desenvolve através da meditação da compaixão e da autocompaixão.